Olá, amigo e amiga, meu querido amado, querida amada. Como estão vocês? Tudo bem? Eu sou José Carlos, evangelista, terapeuta holístico, missionário, ministro da Palavra de Deus. Neste momento, quero um pouco da sua atenção. Separe tudo aí para ouvir a voz de Deus. Deus tem uma mensagem para você neste momento. O Deus eterno, o teu Pai, o meu Pai, o nosso Pai, aquele que nos ama, Ele quer falar aos nossos corações. E ele vai falar através da sua palavra, a Santa Bíblia. E aqui no livro do Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento, capítulo 16, verso 25, ouça o que Deus tem para nós, o que Ele quer nos dizer e nos orientar. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Então, acordando, o carcereiro, vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada, quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que estamos todos aqui. E pedindo luz, saltou dentro e, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando para fora, disse: Senhor, o que é necessário que eu faça para que seja salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Oh, glória. Amém. Que situação aqui, irmãos. Detalhes importantes tem aqui para a gente aprender as maravilhas de Deus. Diz que Paulo estava preso. E quem está preso realmente está triste, aborrecido, agoniado e louco para ser liberto da prisão, né? Porque fomos criados para ser livres, viver aí à vontade, e livres para ir e vir. E quando é restringida a nossa liberdade de ir e vir, nós realmente não ficamos bem. Mas diz que Paulo estava cantando alegre, cantando hino de louvores a Deus. Que maravilha! A diferença de quem serve a Deus. Quem serve a Deus também pode ser preso. Não por os seus atos, seus pecados, suas desobediências, mas por causa da palavra de Deus. Jesus foi traído, preso e morto. Porque ele vivia a verdade, ele era a verdade, ensinava a verdade, é a verdade, ensina a verdade. E por isso ele passou pelo que passou. E ele disse que eu e você também, seguindo a ele, pode passar pela mesma situação. Porque o mundo anda no pecado, nas trevas e rejeita a luz. E se volta contra aqueles que levam a palavra de Deus. Então Paulo estava ali preso. E as prisões da época não era fácil. Não era só encarcerar você lá num local, restringir a sua liberdade, mas você era amarrado, era algemado em troncos, os pés e as mãos, e ali ficava. E Paulo, antes de ser preso, ele foi açoitado, ele tomou uma surra de varas, era um dos costumes da época. Ele estava com o corpo todo dilacerado, ensanguentado, né? Dolorido, ardendo, doendo, mas Paulo estava cantando louvores a Deus, ô glória. E quando você canta com alegria, exaltando a Deus, independente da circunstância, Deus se alegra e se manifesta. E Deus se manifestou tão poderosamente para confirmar a sua presença e a sua alegria com aqueles seus servos ali, e a justiça praticada por ele, que houve um grande terremoto. O prédio da prisão, da penitenciária, começou a se desmoronar, as portas se abriu, correntes quebraram dos presos, e o carcereiro, vindo aquele movimento, correu loucamente para ver o que estava acontecendo. Chegou lá, estava tudo aberto, quebrado, e os presos tudo livre das algemas. E ele se desesperou. Por quê? Algum preso que fugisse ali, o carcereiro responsável pela prisão, ele seria morto como punição do governo. E ele, sabendo, disse: bom, eu vou morrer, já estou morto, não tem mais jeito, e eu vou logo me matar. Ele pegou a espada para se suicidar. Mas Paulo estava ali e gritou: não, não faça isso não. Não faça. Nós estamos todos aqui, ninguém fugiu. E aquele homem tremendo,
Paulo pegou uma luz, pediu uma luz, começou a iluminar, só estamos todos aqui. E aquele homem desesperado fez a pergunta urgente e necessária que todos devemos fazer. O que é que eu faço para ser salvo? Ou seja, ele estava preocupado com a morte física, a sua punição. Mas Paulo, iluminado pelo Espírito Santo, deu uma resposta a ele que vai muito além da morte física. Ele disse, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Com aquela resposta, Paulo não estava garantindo que aquele homem ia ser liberto da punição. E no caso, não ia ter punição para ele, porque os presos não tinham fugido, estavam ali. Mas Paulo estava falando de uma morte mais terrível que existe, que é a morte eterna, a condenação, o juízo final, a execução dos pecadores que não se arrependerem. Deus criou o homem livre, santo, perfeito, semelhante a ele, bom, bondoso, mas Deus deu uma ordem ao homem para que ele continuasse livre, tranquilo, inocente, e vivesse eternamente. Ele tinha que ser obediente a Deus. Mas no dia que ele desobedecesse, ele ia morrer, ele perderia a vida. Porque a desobediência é afastar de Deus. É afastar de Deus que é a vida, você vai encontrar a morte. Infelizmente, o ser humano fez isso. Adão e Eva foram os primeiros a pecarem, se afastaram de Deus. Eles cometeram um crime contra a lei de Deus e a sentença é a morte eterna, ou seja, deixar de existir para sempre. Ser destruído em um lago de fogo. Por quê? Porque o lago de fogo, que vai ser a execução final, não foi feito para os pecadores, foi feito para destruir os pecados. Mas o pecador que não se afastar do pecado, ele será destruído junto. Mas não é a vontade de Deus, a vontade de Deus é que você viva para sempre. Por isso Jesus Cristo morreu por você, ou seja, a morte que era minha e sua, essa condenação Cristo tomou para ele, foi condenado na cruz, morreu lá crucificado, nu. Primeiro ele apanhou muito, tomou uma surra que seu corpo, segundo os especialistas, tinha mais de 430 cortes no corpo, e depois foi crucificado nu na presença de todo mundo. Era a pior morte que tinha, a pior execução, a pior pena de morte que tinha na época. E aquela morte era a minha e sua. Jesus nunca pecou, nunca fez nada de errado, mas ele sofreu no meu lugar e no seu para te salvar da condenação e dar o direito da vida eterna, lhe devolver a vida que você e eu perdeu pelo pecado. Ter o direito de viver para sempre, feliz, em paz com Deus. Depois do pecado, o homem se tornou mal, ele recebeu a natureza do mal, a natureza do pecado. E hoje, ele vive com essa natureza praticando as atrocidades. Ele vive em angústia, sofrimento, dores. E muita gente chega ao ponto de querer tirar sua própria vida. Quem sabe você está querendo aí tirar sua vida. Pelas angústias, as dores, as decepções que você tem na vida, você chegou a um ponto que morrer é a solução. Mas, olha, faça isso não. Pare agora. Todos sofrem nesse mundo. O próprio Jesus, que não tinha... era inocente, sofreu. Porque eu e você não sofrem. Então, se você está pensando em suicidar, tirar sua vida, pare agora. Jesus está dizendo, faça isso não, meu filho. Crê em mim e você será salvo, você e sua casa. Você será liberto da condenação. E eu lhe prepararei para a vida eterna. Olha que maravilha. Qual é o seu problema? Está passando dificuldade, uma luta grande com a esposa, com a família, filho nas drogas? Jesus é a solução, ele pode salvar você e sua família. É por isso que, nesse momento, ele está lhe pedindo a sua atenção, ele está lhe chamando ao arrependimento, a ouvir a palavra de Deus, ao convite: venha, meu filho, crê em mim e eu te salvarei da condenação. E vou lhe dar o meu espírito para entrar em você, para lhe guiar, lhe dar força para resistir às tentações e não pecar contra mim, e eu lhe preparei para o céu. Que maravilha! Esse é Deus. Deus não está preocupado em condenar e castigar ninguém, Deus está preocupado em salvar. Porém, se eu e você não se arrepender e morrer nesse pecado, então quando Cristo voltar, aí ele vai executar o juízo, a condenação. Mas agora, ele quer salvar. Ele está aqui lhe chamando.
Meu amigo, minha amiga, qual é a sua situação? Está em desespero? Jesus é a solução, Ele traz a paz. Vinde a mim, todos estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Esse é o convite de Jesus para você, através desse teu servo. Ouça a voz de Deus. Você acredita nisso? Você crê? Eu não estou lhe perguntando se você crê em Jesus, se Ele existe ou não. Sei que você crê. Estou lhe perguntando se você aceita Ele como seu Salvador. Você crê que é um pecador? Se você crê, confesse seus pecados, aceite Jesus agora e seja salvo da condenação e seja preparado na vida de obediência para o céu, você e sua família. Você aceita Jesus nesse momento? Amém? Vamos orar. Obrigado, Deus, por essa decisão, por esse chamado e aceitação. Perdoe os pecados dessa pessoa, aceite, salve da condenação, dê a certeza e guie no caminho da obediência. Em nome de Jesus. Amém.